Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para a leitura e comentários do livro A Ortodoxia, a Religião do Futuro, livro que foi escrito ali no início dos anos 70 pelo monge da Igreja Ortodoxa Russa no estrangeiro, o hieromonge Serafim Rus, que faleceu uma década depois, mais ou menos. Faleceu em 1982, acho que com 48 anos de idade, faleceu muito jovem. E o Padre Serafim, ele era um exaltado religioso que acreditava ter uma visão de uma religião do anticristo, que estava se conformando ali naqueles seus dias, já estava em franca implementação. E essa religião do anticristo tinha fundamentalmente como objetivo destruir a única igreja verdadeira, que era a igreja do Padre Serafim Rus. Pequeno grupo da Igreja Ortodoxa Russa no estrangeiro, que naquele momento não tinha comunhão com nenhuma outra das igrejas ortodoxas ditas canônicas. Então essas igrejas ortodoxas canônicas também eram para o Padre Serafim Rus parte da grande religião do anticristo. Só para que vocês entendam. Mas o capitão dessa religião do anticristo era o hinduísmo de Swami Vivekananda. Então, nesse livro que o Padre Serafim Rus explica essa tal religião do anticristo, existem muitos pontos aqui que são importantes para alguém como eu aqui comentar, que se dedica, a falar sobre os ensinamentos de Sri Ramakrishna e tudo mais, que tem um background do próprio cristianismo ortodoxo, Durante anos eu estive, vinculado a esta religião, inclusive como um clérigo dela, da própria igreja russa, do Patriarcado de Moscou. Então, durante uma parte da minha vida, os livros do Padre Serafim Rus, os seus pensamentos, a sua iconografia, a sua imagem, a sua postura, o ethos na qual ele representa, eram muito importantes para mim. Eu comprava essas ideias do Padre Serafim Rus como coisas espiritualmente muito, muito válidas e legítimas. A minha cabeça mudou, evidentemente. E aqui eu estou lendo esse livro apontando, sem nenhuma invenção, estou apenas lendo, e comentando, apontando para o aspecto dramaticamente negativo que essas ideias têm, mas sobretudo pelas inverdades, pelos erros, pelas distorções, pela obscuridade de mentalidade que esse livro representa. Por qual razão fazer esse tipo de trabalho em um canal que se dedica a ler os ensinamentos nectários de Sri Ramakrishna, o Narada Bhakti Sutras, o Bhagavad Purana, os ensinamentos do ancião Tadeu de Vitovinica, o Evangelho do Senhor Jesus? Por qual razão abrir espaço para uma coisa que é notoriamente de má qualidade, que é desonesta, que é ruim? Por quê? Porque as ideias fanáticas, em certa medida cretinas, que o Padre Serafim Rus expõe aqui, elas são parte de um fanatismo destrutivo, enlouquecedor, presente na contemporaneidade. Então, quando você trata dessas coisas aqui e aponta para o problema desses pensamentos, você oferta um serviço para pessoas que, na boa vontade de buscar um caminho, às vezes estão querendo buscar um caminho muito austero, rígido, porque acha que é sério. Às vezes é só maluquice, às vezes é só coisa de retardado. Entende? Eu vou deixar isso claro. Às vezes uma pessoa assim com uma postura muito sólida, muito rígida, muito radical, muito ascético, é só um maluco. Não é necessariamente que seja alguém puro e santo, imaculado, não. Como eu já disse aqui algumas vezes, o Padre Serafim Rus, ao meu ver, ele não era assim um hipócrita que estava, cometendo coisas sujas na vida, abusos e coisas assim, estava pregando pureza. Não era isso, não acho isso, não. Acho que ele era verdadeiramente alguém sincero a respeito de seguir um caminho espiritual. Só que ele era muito transtornado, muito equivocado, muito perturbado na mente. Então isso é que é a coisa a se considerar aqui, não é? E eu sempre digo, gosto de ofertar aquilo que eu gostaria de ter recebido. Então eu gostaria de ter recebido em algum momento uma reflexão comparada das coisas,
Eu acho que isso falta muito. É claro que as pessoas também buscam o que elas querem, né? Às vezes a comparação, uma certa ponderação atrapalha justamente o afã da pessoa se lançar como um rinoceronte louco nas coisas. Mas eu sempre estou aqui pensando naqueles que estão destinados a uma mensagem. Então, eu conheço muitas pessoas que estão buscando um caminho espiritual e às vezes são tentadas por esse discurso da loucura dos rígidos e tal, quando é só estupidez, é só desonestidade intelectual. Isso com certeza existe muito no trabalho do Padre Serafim Rosa. Ok? Então, é nesse sentido que eu vou ler esse livro. Eu digo para vocês, todo o coração, é um fardo realizar essa série. É para mim desagradável como limpar um vaso sanitário. Ok? Para que vocês entendam. Mas eu acho, assim como lavar no vaso sanitário é importante. Precisa ser feito. Ok? Então que Deus nos ajude e nos ilumine a todos. Continuamos aqui então a leitura do livro do Padre Serafim Rosa. Agora ele está falando aqui, ele começou a falar sobre Swami Vivekananda. Swami Vivekananda, discípulo de Sri Ramakrishna, no Naren, né, que se torna depois o proeminente Swami Vivekananda, é sem dúvida nenhuma o grande responsável pela entrada das ideias hindus, genericamente falando, no mundo ocidental. É Swami Vivekananda o mais proeminente desses primeiros indivíduos. É a partir do seu sucesso que há uma possibilidade de entrada de tantos outros. E o Padre Serafim Rosa então olha para Swami Vivekananda como esse, né, precursor do mal profundo, que é como o Padre Serafim Rosa identifica um genérico hinduísmo. No episódio anterior, ele estava falando a respeito do simbolismo de Kali, o aspecto bravio da Mãe Divina. Swami Vivekananda foi discípulo de Sri Ramakrishna, que tinha como Ishta Devatar Kali. Sri Ramakrishna era um sacerdote de um templo na qual a deidade principal era Kali. E Sri Ramakrishna, de origem Vaishnava, mas os Vaishnavas contemplam a Mãe Divina como a Shakti do Senhor, então Sri Ramakrishna contemplava Kali como a imagem da Shakti do Senhor. E ele então era um devoto de Kali. E Swami Vivekananda, enquanto discípulo de Sri Ramakrishna, não era um devoto de Kali. Swami Vivekananda olhava Kali como um mito, como uma imagem, como um devaneio de Sri Ramakrishna. Foi com o tempo que Naren modificou a sua ideia e no final da vida ele dizia que conseguia entender que era Kali. Padre Serafim Rosa então faz uma descrição de Kali aqui extremamente negativa, porque a iconografia de Kali é realmente muito assustadora e muito difícil. Eu não tenho problemas em dizer aqui que é realmente uma dificuldade, né? Assim, num primeiro contato, você olhar para uma imagem que parece tão horrenda e perceber que aquilo não é o horrendo que você imagina. Então, eu não acho que seja absurdo que alguém tenha uma primeira impressão ruim. Só que quando você vai escrever um livro, quando você vai fazer uma palestra, quando você vai fazer um estudo, você precisa se aprofundar naquilo sobre o qual você está falando. E aí, inegavelmente, aquele que investigar o profundo significado da iconografia de Kali vai perceber que não se trata do diabo, mas se trata, sim, do poder bravio de Deus, da ira de Deus e da justiça de Deus. Então, no episódio anterior, que eu recomendo muito que aqueles que estão interessados por esse vídeo aqui depois assistam, eu faço uma apresentação da apresentação de Kali, do seu simbolismo, dentro de uma música de Ram Prasad, não é? Um menestrel do amor divino da Índia Antiga, que Sri Ramakrishna comenta em uma das suas exposições sobre como devemos ser pessoas que vivem no mundo ainda assim ligados a Deus. Então Sri Ramakrishna estava explicando como nós devemos lidar com os apegos do mundo e utilizava a iconografia de Kali como símbolo. Se o Swami Vivekananda, se o Padre Serafim Rosa tivesse lido isso, lido o The Gospel of Sri Ramakrishna, e com certeza ele conhecia, sabia que existia, não sei se leu.
Mas se ele tivesse lido, aí podemos dizer que ele seria só um grandíssimo safado se tivesse mantido a sua opinião. Eu não sei se ele leu. Eu, na minha vida pregressa como clérigo ortodoxo, eu também tinha esse comportamento embrutecido, simplificador e simplório do Padre Serafim Rosa em relação a essas coisas. Eu também olhava para aquilo e dizia, vocês não estão vendo que é uma coisa demoníaca também. Mas eu era também inspirado pelo próprio Padre Serafim Rosa. E era um erro da minha parte proceder assim. Era a minha obrigação tentar entender o que outras pessoas estão crendo. Então eu acho que parte também do meu entusiasmo em fazer essa leitura é também para poder corrigir os equívocos da minha jornada como bem intencionado clérigo da Igreja Ortodoxa. Ok? Definitivamente. Então, nesse capítulo aqui que vamos ler, ele vai começar a falar do Swami Vivekananda e da entrada do hinduísmo. E aí você vai ver que tem muita de inveja também, né? No que o Padre Serafim Rosa fala, porque tem uma inveja da proeminência de Swami Vivekananda. Mas vamos ler. Vou fazer uma leitura aqui mais contínua e vou comentando, né? Na evangelização do Ocidente, esse é o título da passagem que vamos ler agora. Em 1893, um monge hindu desconhecido chegou ao Parlamento das Religiões em Chicago. Ocorreu então, né, esse grande simpósio, digamos assim, na cidade de Chicago, onde representantes das religiões do mundo inteiro iriam discursar. Uma coisa assim bem Aldo Emerson, sabe? É aquela coisa do apresentação das religiões do mundo e tentativa de estudo comparado de religiões, nessa vibe, né? Então, Sri Ramakrishna faleceu em 1886, ou seja, 8 anos, né, 7 anos depois da morte de Sri Ramakrishna. Aquele Naren adentrou numa ordem de monges Advaitas. O Swami, né, significa que ele era da linha das escolas monásticas criadas por Shankara, que criou 10 ramos, né, do monasticismo. Então ele já era um Swami. Quando o discípulo de Sri Ramakrishna, ele não era um renunciante, um sannyasin. Ele era um rapaz, estudante ainda, solteiro, né, podemos dizer assim, um brahmachari, né. E depois do falecimento de Sri Ramakrishna, ele decidiu, até porque Sri Ramakrishna abençoou ele e alguns outros discípulos diretos com o presente de um manto açafrão, significando que eles tinham a vocação para o sannyasa, a vocação para a renúncia externa, porque eles eram livres de luxúria e ganância. Então ele deu isso para eles como uma indicação de que eles estavam prontos para viver uma vida realmente pura. Ele abençoou outros para terem uma vida de casado. E esses, aparentemente, do seu círculo interno, a qual ele identificava, vieram a este mundo livres de luxúria e ganância. Esse foi um sinal. E Swami Vivekananda poderia ter adentrado em ordens de sannyasin Vaishnavas, por exemplo. Como existem, né? A maior ordem de renunciantes, inclusive, é uma ligada à Rama. Mas ele preferiu as escolas da linha de Shankara, a linha da Advaita, porque a mentalidade de Naren era mais voltada para o impessoal, mais voltada para as ideias Advaitas mesmo. Ao contrário de Sri Ramakrishna. Ok? Então, nesse sentido, ninguém pense que Sri Ramakrishna orientou Swami Vivekananda para que ele se tornasse um Swami de uma ordem Advaita, não. Tá? Isso foi da cabeça do próprio Naren. Muito bem. Então, esse jovem, de fato, ele não era nada conhecido, ele foi porque uma pessoa que ia discursar para falar do Advaita, para falar de Vedanta, melhor dizendo assim, ficou doente. Então, Swami Vivekananda foi colocado no lugar. Swami Vivekananda depois considerou isso como obra da providência, como jogo divino, ok? E ele era muito inexperiente. Então ele chegou lá e foi discursar nesse congresso. Muito bem. Ele era Swami Vivekananda, esse monge desconhecido, ao qual já mencionei.
Ele causou uma impressão impressionante em todos que o ouviram, tanto por sua aparência, turbante, vestes laranja e carmesim, quanto pelo que ele disse. Imediatamente foi adorado pela alta sociedade em Boston e Nova York. Então vamos agora colocar aqui a verdade dos fatos. De fato, Swami Vivekananda fez um sucesso estrondoso. Ele foi aclamado pelo seu discurso e logo surgiram o pedido para muitas e muitas palestras. Ele não foi adorado no sentido de adoração, nesse sentido, mas ele foi muito admirado de fato. Fez um grande sucesso. E realmente, pela alta sociedade de Boston e Nova York. Só que acontece, Swami Vivekananda também registrou, e nós sabemos isso, pelas suas cartas e durante muito, temos, né, um vastíssimo material das impressões de Swami Vivekananda sobre a sua vida em pregação, de que ele sofreu muito também com o racismo, sofreu muito também com o deboche, com o sarcasmo das suas roupas, da cor da sua pele, dos seus modos indianos. É inclusive assim muito notável, né, como Swami Vivekananda demonstrou, né, intensamente o seu ressentimento nos primeiros contatos com as pessoas no Ocidente a respeito disso. Então o que acontece? Ele foi sim admirado por um círculo de intelectuais e tudo mais, mas não significa dizer que a vida dele tenha sido fácil, não. Ele foi para os Estados Unidos com a ajuda de um devoto Vaishnava, que sustentou essa viagem dele e tudo mais, e ele ficou por muito mais tempo do que pretendia ficar. Filósofos de Harvard ficaram extremamente impressionados, e não demorou muito para que ele reunisse um núcleo de discípulos que o apoiavam em seu grande sonho, a evangelização do mundo ocidental pelo hinduísmo, e mais particularmente pelo hinduísmo vedante comunista. Aí que é outra besteira, né? O Swami Vivekananda não tinha nenhuma ideia de evangelizar o Ocidente com o hinduísmo ou com o Vedanta. Não. O que ele tinha, sim, era o desejo de apresentar para o mundo moderno a perspectiva, sim, vedântica, mas no sentido tão próprio do próprio Vedanta, de ser uma chave de entendimento ao qual todos poderiam fazer disso uma maneira de compreender melhor a sua própria religiosidade. Isso que o Padre Serafim Rose aqui considera um estratagema demoníaco para capturar as pessoas. Porque, né, como disse o Cristo, né, se as suas luzes são tão obscuras, o que dirá das suas trevas, né? Então, o Padre Serafim Rose cultivava dentro dele uma série de obscuridades, né? Via o mal em tudo, tinha o mal no seu coração como a maior força, o maior medo. O demônio, né, como sua grande deidade, não porque ele adorasse o demônio, mas porque ele pensava muito no demônio o tempo inteiro. Talvez porque ele fosse um homossexual reprimido, né? O Padre Serafim Rose era um homossexual reprimido, ele tinha muita vergonha disso. Então eu acho que ele se punia muito, né, em relação a ver no mundo as escabrosidades que ele sentia nele mesmo. E como uma pessoa sincera, ele sofria muito com isso. E aí eu acho que ele passava a ver esses fantasmas todos. E Swami Vivekananda era o quê? Swami Vivekananda era um marrom. Swami Vivekananda era um inferior, era um indiano. Como essas pessoas assim, não é? Vêm aqui falar com a população de berço cristã, branca, sobre essas coisas. Que arrogância é essa desses tribais? Porque é assim que o Padre Serafim Rose vê. O Padre Serafim Rose, ele era esse grande lutador, né, esbravejador das coisas certas do cristianismo, vivendo numa igreja extremamente elitista, extremamente fechada, extremamente racista. Sobretudo a igreja ortodoxa russa do exterior, que era uma igreja do Império Russo, tentando conceber uma forma de criar um meio de restaurar o Império Russo. Não importa aqui que os gregos bizantinos olhem os russos também como uns favelados que chegaram depois, ok? Não importa. Mas no ponto de vista, né, uns bárbaros assim, do ponto de vista ali daquele pensamento, a igreja ortodoxa não faz nenhum missionarismo, não está nem aí para nada. O Padre Serafim Rose nunca se levantou contra isso. Nunca, 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 nunca. A questão dele é assim, a gente não pode comer na mesma mesa de um católico, de um evangélico, porque eles não têm nada. A gente não pode ser coberto pela sombra de um hindu, porque eles são os capetas, os demônios.
Agora, missionarismo, trabalho social, nada disso. Nada disso nunca fez a cabeça do Padre Serafim Rosa, né? Então essa era a percepção dele das coisas. Então, quando ele olha para o mundo, a gente precisa ver o que tem dentro, né? O que tem dentro. Então, de fato, ele fala aqui do sucesso que o Swami Vivekananda fez. Mas o Swami Vivekananda não tinha esse sonho de evangelizar exatamente. Na verdade, ele vai desenvolver aqui, a perspectiva de Swami Vivekananda era muito sobre o mundo. Era muito sobre o progresso do mundo, assim, em bases muito parecidas com o progressismo das religiões modernas, sim. Falando de uma união Ocidente-Oriente e tudo mais, e eu mesmo faço críticas a esse modo de pensar de Swami Vivekananda. Mas é uma outra coisa, ok? Muito bem. Sociedades de Vedanta foram estabelecidas nas grandes cidades deste país e da Europa, dos Estados Unidos, ok? Mas esses centros eram apenas uma parte de seu trabalho. O mais importante foi a disseminação das ideias do fluxo sanguíneo do pensamento acadêmico. A disseminação foi o objetivo. Não, na verdade não. Essas pessoas acadêmicas iam às sociedades Vedantas. Hoje em dia você tem, sim, grandes universidades americanas, capelões que são swamis da Ordem de São Ramakrishna e tudo mais. Você tem, de fato, uma entrada, né, grande. Mas como de outros religiosos também, sem dúvida nenhuma, né? Mas é aquela religião acadêmica, né? Religião de discussão de textos e tudo mais. Não é voltada para realmente, né, transformar as pessoas em religiosos. Isso aqui é um outro erro crasso do Padre Serafim. O Swami Vivekananda, e esse movimento que ele representa, não é um movimento de conversão religiosa. De fato, não. Né? Por isso que não é massivo. Se ele estivesse falando aqui, por exemplo, da estratégia... Ele vai falar mais tarde, né? Vai falar, nesse livro ele fala do Swami Prabhupada, da ISKCON, do movimento Hare Krishna. Esse sim é um movimento mais voltado ao povo, voltado às massas, guardado as devidas proporções, ok? Nada comparável ao que os cristãos fazem seu proselitismo pelo mundo inteiro. Nada comparável. Nada comparável. Que é bonito, né? Aí o proselitismo cristão é bonito, é legal, é ótimo. Mas nada disso aconteceu aqui. Então as pessoas iam até as sociedades Vedanta, que foi o nome que Swami Vivekananda deu, porque justamente ele não queria associar aquilo que ele estava levando ao nome do seu guru, Sri Ramakrishna. Aqui no Brasil nós vamos ver, né? Centro Ramakrishna e tudo mais. Mas nos Estados Unidos, de fato, ele fez essas sociedades Vedanta, para ficar um quanto mais assim, né, voltado para essa ideia. Então ele diz, né, o pensamento acadêmico era o foco. Não era o foco. A disseminação foi o objetivo. Pouco importava para Vivekananda se o crédito fosse dado ao hinduísmo ou não, contanto que a mensagem do Vedanta chegasse a todos. Ou seja, contradiz ele mesmo, né? Ele queria fazer uma evangelização do hinduísmo, mas ele não se importava se as pessoas fossem hindus. É estranho. É bastante estranho, porque de fato ele não estava se importando com isso. Ele, inclusive, olhava com um certo desconforto a ideia de conversões ao hinduísmo, ou de hindus se convertendo em cristãos, ou de muçulmanos. Ele achava que isso não era o ponto. As pessoas deveriam ficar nas suas plataformas, né? Em muitas ocasiões ele disse: bata em todas as portas, diga a todos que ele é divino. De Deus é divino. Sim, a parafrase aqui, mas podemos dizer que Swami Vivekananda de fato dizia isso. Hoje, partes de sua mensagem são carregadas em livros de bolso que você pode encontrar em qualquer livraria. Livro de Aldous Huxley, de Christopher Wishwood, Somerset Maugham, Teilhard de Chardin e até Thomas Merton. É verdade, as ideias de Swami Vivekananda, as ideias do Vedanta que Swami Vivekananda trouxe foram muito influentes. Desses indivíduos que ele falou aqui, né, o Aldous Huxley escreveu o prefácio do The Gospel of Sri Ramakrishna. Ele foi discípulo, né, de Swami Nikhilananda. O Christopher Wishwood foi discípulo de Swami Prabhavananda. Também escreveu livros e ajudou com a tradução de livros vedânticos e tudo mais, né? O Christopher Wishwood era também assim um polemista político, um homossexual militante, né? E ele foi ainda assim discípulo de Swami Prabhavananda. Aqui eu digo, né? Essas pessoas, de fato, eles estavam se conectando a esse Vedanta da Ordem de São Ramakrishna. Melhor dizendo, esse Vedanta das sociedades de Vedanta,
porque eles eram muito mais ligados ao aspecto intelectual da coisa do que sobre uma fé profunda. Definitivamente é isso. Não é que eles não tenham alcançado alguma fé, mas a ideia que os fascinava era a ideia das ideias. A ideia das ideias. Era o fascínio com concepções intelectuais mesmo da transmissão de um Vedanta mesclado, que tinha um pouquinho de devoção, um pouquinho de Advaita, um pouquinho de Raja, um pouquinho de Karma, Yoga, né? Então isso atraiu essas pessoas, né? Essa inteligência, digamos assim. Quando ele fala aqui do Teilhard de Chardin e do Thomas Merton, que são clérigos católicos, ele está falando de uma abertura que a Igreja Católica teve a partir do Concílio Vaticano II para o conhecimento de outras religiões. O que o padre Serafim Rose considera mesmo como símbolo do mal. O padre Serafim Rose toca assim muito devagarzinho nessa questão do catolicismo. Por quê? Porque ele teria que admitir que o catolicismo pré-Vaticano II era verdadeiro. Só que o catolicismo pré-Vaticano II é inimigo mortal da ortodoxia. A ortodoxia sempre meteu um pau bem impiedosamente no catolicismo romano. E o catolicismo romano também sempre desprezou profundamente os cismáticos orientais. Então foi no Concílio Vaticano II que a Igreja Católica Romana começou a olhar com respeito e admiração para os cristãos orientais e passou a olhar com boa vontade e tentativa de entender as religiões não cristãs. O padre Serafim Rose, ele odeia a abertura do Concílio Vaticano II, mas é a abertura do Concílio Vaticano II que permite, inclusive, que os ortodoxos sejam respeitados pela Igreja Católica. Então o padre Serafim Rose fica aqui numa sinuca de bico, né? Porque se ele falar assim, o Concílio Vaticano II, a Igreja Católica abandonou a sua tradição, então antes era tradicional? Era tradicional, então. Quando os ortodoxos estavam expulsando os católicos a pontapé de seus países porque eles eram os hereges latinos. Hã? Porque é coisa assim de matar pessoas, entendeu? A briga entre ortodoxos e católicos durante muito tempo. De realmente considerar aquilo um horror supremo. Estamos vivendo aqui nos anos 70. Então essa tensão já diminuiu bastante. Mas durante muito tempo, o grande inimigo da ortodoxia foi o catolicismo romano. Não do Vaticano II, tá bom? Antes. Importante lembrar que os ortodoxos viram a dominação otomana, turco-otomana, muçulmana de Bizâncio como menos grave do que uma tomada de Bizâncio pelo catolicismo. É evidente isso. Durante muito tempo o antagonismo com o Islã foi uma coisa assim, com o catolicismo que era o grande problema. Então o padre Serafim Rose tem que tocar nisso com muito cuidado, né? Porque ele está querendo também vender a sua ideia para cristãos católicos e protestantes que possam se interessar pela Igreja Ortodoxa. É prosélito, né? Muito bem. Então ele vai dizer o seguinte: Thomas Merton, claro, constitui uma ameaça especial para os cristãos. Porque ele se apresenta como um monge cristão contemplativo. Não, ele é cretino. Ele não se apresenta, ele é. Ele é. Ele é muito mais solidamente um monge cristão contemplativo do que você, que pertence a uma coisa muito mais parecida com uma seita, né? Que é a igreja russa do estrangeiro, sobretudo do seu tempo. Aqueles que não conhecem, né? Mas a organização da igreja ortodoxa, eu falo aqui como alguém que foi ministro da igreja ortodoxa, embora eu não tenha sido destituído, excomungado, pelo menos não que eu tenha sido informado. Talvez eu tenha sido, não tenha sido informado, porque é uma bagunça. Comparativamente falando, qualquer igreja ortodoxa, jurisdição ortodoxa, comparada com a igreja ortodoxa, é uma seita. É uma igreja de fundo de quintal. Ah, mas não é muito antiga? Mas é uma bagunça, é uma zona. Cada bispo local faz as suas regras, eles brigam entre si. Então, quando a gente fala aqui de um monge cristão contemplativo, a gente pode ter certeza que no catolicismo romano isso é atestado por uma realidade. Já na igreja ortodoxa, eu não sei. Eu não sei. Ok? Muito bem.
Então ele diz, o padre Thomas Merton se apresenta como um monge cristão contemplativo, e seu trabalho já afetou as bases do catolicismo romano. Seu monasticismo não afetou as bases do catolicismo romano. O Thomas Merton, ele é fruto de um catolicismo romano, que é o catolicismo romano no Concílio Vaticano II. Então é ele que foi afetado pelo catolicismo romano, não que ele afete o catolicismo romano, né? Pouco antes de sua morte, o padre Merton fez uma introdução apreciativa a uma nova tradução do Bhagavad Gita. Fez uma introdução apreciativa numa nova tradução do Bhagavad Gita, coisa que a Igreja Ortodoxa Russa, antes do comunismo, disse: é um livro espiritual, ainda no século XVIII. O Bhagavad Gita foi traduzido por russo, com avaliação positiva da Igreja Russa, na época era o Santo Sínodo, mas era na Santa Rússia dos Czares, ok? Dizendo que é verdadeiramente um livro do Espírito. O padre Serafim Rose não sabe porque é um ignorante que nunca estudou nada, ou ele é só um desonesto, safado, que sabendo não disse? Não sabemos, não tenho como garantir. Mas o ponto é que a Igreja Ortodoxa Russa, antes da queda do comunismo, o comunismo, né, que brotou da Rússia, da mãe Rússia, do nada, né? A grande mãe ortodoxa pariu o ateísmo de Estado mais consolidado que existiu. Por qual razão? Será que a Igreja Ortodoxa e sua espiritualidade tem alguma coisa a ver com isso? Porque nas nossas nações ocidentais, decaídas, heréticas, não se queimam igrejas. Não se jogam a relíquia dos santos no lixo. Isso aconteceu nas terras ortodoxas, sobretudo na Santa Rússia do padre Serafim Rose. Entende? Muito bem. Então ele diz, o padre Merton cometeu esse crime, né? Ele escreveu um prefácio, né, do Bhagavad Gita, que é um manual espiritual ou bíblia de todos os hindus. Coisa de burro. Coisa de idiota, coisa de ignorante. Eu sei que algumas pessoas olham essas minhas palavras e dizem assim, mas que palavrório realmente desagradável. Eu estou falando de coisas desagradáveis, mas você lê um troço desse, é demais, né? Manual espiritual e bíblia de todo hindu. Não é. Não é bíblia de todo hindu. O Bhagavad Gita é um fragmento, um pequeno fragmento de 700 versos, que pertence a uma epopeia maior, o Mahabharata. Então ele faz parte de um dos livros do Mahabharata, o Bhishma Parva, e ele está lá contido. Ele é, sem dúvida nenhuma, muito importante, mas ele é sobretudo importante, sobretudo significativo, sobretudo referencial para os hindus, aqueles que têm um posicionamento devocional com Deus pessoal, com Bhagavan, sobretudo os Vaishnavas. Sobretudo os Vaishnavas. É claro que o Bhagavad Gita também é respeitado por Shaivas e por Shaktas, definitivamente. Mas ele é fundamentalmente importante para aqueles que compreendem o Vedanta devocional, onde você tem Bhagavan, o Senhor dos Devotos. Então, a ideia que o padre Serafim Rose faz de uma unidade dos hindus é nascida da sua profunda ignorância ou má fé, aqui traduzido como desonestidade intelectual. E um bloco fundamental do monismo ou Advaita Vedanta. Não é um bloco fundamental do monismo no Advaita Vedanta, outra coisa de burro, de ignorante que não entende nada. Vedanta é Upanishads, Brahma Sutras e Bhagavad Gita. O Advaita Vedanta é uma interpretação do Vedanta, a interpretação monista do Vedanta. Então o Advaita Vedanta analisa o Bhagavad Gita. Mas o ponto de vista do Advaita Vedanta é a lente por cima do Bhagavad Gita. Você tem a interpretação, por exemplo, das escolas devocionais vedânticas sobre o mesmo Bhagavad Gita, e elas pensam completamente diferente do Advaita Vedanta. Então o Bhagavad Gita não é um bloco do pensamento do Advaita. O Advaita Vedanta impõe a sua visão sobre o Gita. O Gita, deve se lembrar, se opõe quase a todo ensinamento importante do cristianismo. Coisa de burro, coisa de desonesto, coisa de mal intencionado. E o Bhagavad Gita consegue expor essa diferença. Como é que é?
se opõe a quase todo ensinamento importante do cristianismo, coisa de quem não leu. Eu lembro que na minha burrice e ignorância, nos tempos que eu era um ministro ortodoxo fanático, eu também tinha esse posicionamento do padre Serafim Rose, na verdade inspirado por ele, mas ainda assim eu não tinha a desfaçatez de dizer que o Bhagavad Gita era um livro maligno, muito pelo contrário, eu dizia, não, tem luzes, evidentemente tem sabedoria aqui, evidentemente você pode apreciar isso e compreender uma série de aspectos que são parte da verdade, a qual nós cristãos na época dizia, contemplávamos. O que não fazia sentido era, se você está aqui na igreja ortodoxa, eu dizia isso numa reunião catequética após a liturgia, se você está aqui, os seus referenciais serão outros. Definitivamente. Continuo achando que não é necessário para um cristão ler o Bhagavad Gita. Não é necessário. Por quê? Ele pode encontrar essas luzes no Evangelho, definitivamente. Mas um cristão que seja capaz de ler o Bhagavad Gita não vai degenerar o Evangelho. Muito pelo contrário, ele talvez possa ficar feliz em perceber que aquela verdade refulgente no Evangelho apareceu também em outros lugares. Além de outros enfoques, de outras interpretações, de outras considerações. Não é? Coisa que qualquer pessoa segura de si faz. O problema é o inseguro. O inseguro é como assim, é como um diabético numa loja de doces, né? É perigoso, ele pode cair em tentação, né? O padre Serafim, homossexual reprimido, deveria ter uma série de problemas, né, com as suas questões de homossexualidade. Ele deveria tomar certos cuidados para ser casto. Eu não desconheço isso. Então, talvez para o padre Serafim Rose, as pessoas estejam sempre na possibilidade de perder a sua fé, porque talvez seja uma fé frágil. Porque você entra em contato com outras coisas e você talvez fique balançado. Esse é o medo de todo aquele que está tratando de um negócio religioso. Não é que o padre Serafim Rose estivesse ganhando dinheiro com a ortodoxia. Não é isso. Definitivamente não era esse o seu problema. Mas o caso é que ele tinha esse apego, né, pelo controle das almas dos ocidentais, né? Os asiáticos não, né? Já falei aqui, a igreja ortodoxa não olha para eles. Por quê? Porque ela entende que ela tem um território canônico que é o território do mundo civilizado. A ecúmene é o território do mundo romano. E é aí que a igreja ortodoxa realmente se concentra. Se preocupa. Então não está muito preocupada aqui, na verdade, um sul-americano. Tá? Mas o padre Serafim Rose é americano, né? Então os Estados Unidos são, de alguma maneira, misticamente introduzidos nesta ecúmene. Por quê? Porque tem russos lá, né? Tem gregos lá. Então foi purificado um pouco, né? O terreno. Muito bem. O Gita deve lembrar, se opõe a quase conhecimento importante do cristianismo. Besteira, coisa de burro. Seu livro sobre os mestres Zen, esse aí é do Padre Merton, publicado postumamente. Eu tenho esse livro, realmente publicado após sua morte. Também é notável, porque o trabalho inteiro é baseado em um erro traiçoeiro, a suposição de que todas as chamadas experiências místicas em todas as religiões são verdadeiras. Ele deveria saber melhor. Os avisos contra isso são altos e claros, tanto nas escrituras sagradas como nos santos padres. É verdade. Segundo o padre Serafim Rose, é assim, né? Tudo que aconteceu com outras pessoas fora do cristianismo é coisa do capiroto, travestida de coisa angélica. Já no cristianismo, tudo que aconteceu é angélico. A não ser que seja fora da igreja ortodoxa. Porque aqui o padre Serafim Rose vai falando com essa lábiazinha, né, de ecumênico. O padre Serafim Rose é um ecumênico, olha só. Ele está chamando seu irmão, o padre Merton, para as luzes de um entendimento cristão. Como assim, cretino? Se os católicos são os hereges? Como assim, vagabundo? Se a igreja ortodoxa prega que o padre Merton não tem ordem, não tem sacramento. Veja a lábia do vagabundo, porque isso é a falta de honestidade, porque
o padre Merton não tem batismo, segundo o padre Serafim Rose, segundo a crença da igreja dele, porque era isso que o bispo João Maximovitch ensinava. Não tinha batismo na igreja católica. Então o problema do padre Merton é que ele é um pagão. Ele é alguém sem sacramentos, na visão verdadeira da igreja do padre Serafim. Não é da igreja ortodoxa como num todo, ok? Não é. Mas a igreja ortodoxa como num todo, para o padre Serafim, é a religião do anticristo também. Porque só a igrejinha dele, na época, a igreja ortodoxa russa do estrangeiro e um sínodo grego veterocalendarista era a verdadeira igreja, a única religião possível, a única que tinha experiências místicas. O resto é tudo do mal. Aí você vai dizer assim, caramba, Marcelo, mas esse é evidentemente um pensamento de um maluco. O que importa isso? Importa isso que os malucos de hoje, cada um em seu escaninho, cada um em seu clube, pensam as mesmas coisas. Então, qual é o objetivo aqui? É desconstruir a lógica da loucura. É para que você perceba o ridículo disso. Toda vez que você coloca esta roupa daquele que vai taxar os outros de falso, quando as coisas dos falsos são muito parecidas com as suas, só que as suas são especiais porque são suas, você é só um idiota, é só um cretino. Então isso que é importante se dizer novamente. Por que digo isso? Porque chegam a mim um número razoável de pessoas, para a minha capacidade de acolher. Não são multidões, e graças a Deus que não são, porque eu não teria como atender. Mas as pessoas que chegam a mim, cada uma delas é uma alma espiritual eterna, e eu as valorizo profundamente. Eu percebo muitas vezes esse problema, essa vontade de às vezes querer se colocar num clube dos eleitos, exclusivo. E aí você dá ouvidos para esses desqualificados, como é o padre Serafim Rose. Aquela analogia que Sri Ramakrishna dizia, né? Uma cobra sem peçonha encontra um sapo grande. Ela botou a boca no sapo, ela não consegue matá-lo nem engoli-lo. E o sapo também não consegue sair. Os dois ficam presos. Porque ela não tem a peçonha, ela não tem, no caso aqui, analogamente, o conhecimento para libertar. Então, o que acontece? Quando você tem um desqualificado, ele se prejudica, a cobra está, né, ali engasgada, e prejudica quem ela captura. Sabemos aqui no caso do padre Serafim Rose que muitas pessoas foram dramaticamente prejudicadas lá na sua esquete pelo companheiro monástico dele, né? Que tinha ideias um tanto quanto terríveis, né? De como abusar das pessoas de um ponto de vista mais carnal. Mas profundamente prejudicadas foram as pessoas em sua mente pelas ideias fanáticas do padre Serafim Rose, que no final de sua vida, seja dita a verdade, já estava reconsiderando muitas coisas e já olhava o problema do fanatismo, porque ele descobriu que as pessoas estavam adulterando seus textos para fazer os seus textos mais fanáticos ainda, né? Muito bem. Continua o padre Serafim. Hoje eu sei de um mosteiro católico na Califórnia, onde monges enclausurados praticam com práticas religiosas hindus. Eles foram treinados por um indiano que se tornou sacerdote católico. A menos que o terreno tenha sido preparado, acho que esse tipo de coisa não poderia estar acontecendo. Mas afinal, esse era o propósito da vinda de Vivekananda ao Ocidente, preparar o terreno. Vamos com calma. Hoje eu sei de um mosteiro católico na Califórnia, onde monges enclausurados, monges praticam com práticas religiosas hindus. Eles foram treinados por um indiano que se tornou sacerdote católico. Padre Serafim, na igreja católica isso acontece, porque pessoas indianas também são batizadas. Não são só gregos, russos, né, polacos e outros brancos, não. Tem pessoas também que são um pouco mais escuras de pele que podem ser batizadas. Isso acontece lá, né? Que na igreja ortodoxa ele seria chamado de etíope. Sabe São Moisés o etíope? São Moisés não era um etíope, não, mas ele era negro, então ele era chamado de etíope. Ok? Muito bem. O que acontece? Na igreja católica, a burrice, a desinformação, a desonestidade do padre Serafim Rose não permite que ele conheça as coisas. Até porque na época, sejamos justos, né? Não tinha internet, Wikipédia, YouTube, então ele tinha muito pouco acesso às coisas, né?
Ele não conheceu nada, nunca leu nada, estava arrotando a sua burrice e ignorância aqui. Mas na Igreja Católica, nos anos 50, houve um bispo francês católico que desejou estabelecer um processo de missionarismo na Índia, na qual ele entendeu: devemos nos apresentar aos hindus mais aculturados, com as vestes que os hindus reconhecem e adaptando as nossas práticas rituais àquilo que é mais da mentalidade dos hindus, para que os indianos possam conceber melhor o catolicismo. Essa foi uma estratégia de proselitismo e de introdução através do aculturamento. Então, desse movimento dos anos 50, surgiram religiosos católicos católicos, né? O padre Beda Griffith foi o mais conhecido desses, que se tornaram, ele era um monge beneditino escocês, que se tornaram monges católicos vestindo roupa açafrão e realizando os rituais de um modo mais parecido, ou seja, no chão e tudo mais, com guirlandas, enfim. Hoje, atualmente, é na Igreja Católica de rito sírio-balancá que esses mosteiros na Índia estão considerados. É um movimento muito pequeno, inclusive ele já foi muito que retrocedido. Mas é essa experiência aqui que o padre Serafim Rose, de orelhada, sem saber de nada, está falando aqui. O engraçado é que ele diz o seguinte: a menos que o terreno tenha sido preparado, acho que esse tipo de coisa não poderia estar acontecendo. Ou seja, ele acha que foi Swami Vivekananda que preparou o terreno para que um bispo católico, nos anos 50, fizesse isso. Veja como o padre Serafim Rose admira Swami Vivekananda e o teme profundamente, porque não tem rigorosamente nada a ver com isso. Isso aqui tem a ver com o Concílio Vaticano II. Então, a não ser que o padre Serafim Rose, na sua loucura e estupidez, até patética, queira dizer que o Swami Vivekananda é responsável pelo Concílio Vaticano II. Não acredito que a burrice dele chegue a tanto. Mas é o que ele deixa aqui nas entrelinhas. Não é verdade? Muito bem. O que mais diz? Vamos ver se dá para ler mais um pouquinho. Tem 47 minutos. Eu não faço questão de que essa série seja com vídeos tão longos, não, porque ela é, como já disse, né? Amarga. Amargo por quê? Porque ler é coisa de burro. Né? Se pessoas comentam coisas desse nível aqui, de burrice e desinformação dos meus vídeos e textos, eu não respondo, não. Eu bloqueio, deleto e bloqueio. Imagina ter que comentar um livro desse. Mas, novamente, né? Para que as pessoas sejam beneficiadas por refletir em cima disso aqui e perceber, às vezes, o quão burro é esse tipo de argumentação. Ele diz: a mensagem de Vedanta de Vivekananda é simples o suficiente. Ela parece ser mais do que é devido aos seus adornos, um jargão sânscrito deslumbrante e uma estrutura filosófica muito intrincada. É simples ou é intrincado? É deslumbrante ou é simples? A mensagem é essencialmente esta: todas as religiões são verdadeiras, mas o Vedanta é a verdade última. Não é isso. Não. As religiões, as práticas religiosas, elas são os modos das pessoas em cada contexto buscar o divino, buscar o sagrado. As religiões verdadeiras têm marcas da verdade. O que ele diz a respeito do Vedanta ser a última verdade não faz o menor sentido, porque o Vedanta é apresentado por Swami Vivekananda como uma chave de compreensão das outras religiões. Então ela não é uma outra religião na perspectiva de Swami Vivekananda. É uma interpretação dos Upanishads, que são os ditos dos rishis, dos sábios da tradição escritural hindu, dos Brahma Sutras, que é um compêndio desses ensinos, e do Bhagavad Gita, que é um diálogo que tenta trazer o contexto dos Upanishads e dos Brahma Sutras. Então, qual é o sentido de entender aqui a ideia de Sanatana Dharma? É de que as marcas do que está presente no Vedanta vão ser apresentadas nas outras religiões também.
Então não é uma ideia de que o Vedanta seja superior ao catolicismo, ao islamismo sunita. É muito tosco dizer isso, né? É muito bizarro. As diferenças são apenas uma questão de níveis de verdade. Nas palavras de Vivekananda, o homem está viajando do erro para a verdade, mas subindo da verdade para a verdade, da verdade que é inferior para a verdade que é superior. A questão de hoje é o espírito do amanhã, o Deus de hoje, o verme de amanhã. Essas interpolações aqui, parafrases, são. Eu não vou analisar elas porque teria que pegar de fato as citações de Swami Vivekananda, que ele poderia referenciar aqui, né? Porque os livros com citações de Swami Vivekananda existem publicados, mas talvez ele não tenha, esteja falando tudo de orelhada e pegando cotes, né? Mas o ponto é de que de fato Swami Vivekananda entendia que a compreensão da verdade pode ser em níveis variados. Isso toda religião compreende. A própria ideia catequética diz isso. A própria ideia que a igreja faz dos sábios da antiguidade como precursores da verdade do Cristo, né? Você vai no Monte Athos, que o Padre Serafim acho que nunca foi, né? Até porque, né? O Monte Athos estava sob o patriarcado ecumênico. O patriarcado ecumênico é parte da religião mundial. Então o Monte Athos, o Padre Serafim Rose, pertencia à religião do anticristo. Não é verdade? Então, lá no Monte Athos você tem afrescos, tem Platão, tem, né, os filósofos, Sócrates. Tal. Por quê? Porque eles entendiam que os filósofos gregos estavam, né, sendo, né, vendo ali nos seus ditos ensinamentos prefigurações. Então você tem, né, um Plotino, você pode interpretar ele como falando de verdades cristãs, ainda que em Plotino você tenha muito mais proximidade do Vedanta do que, formalmente falando, assim, concretamente falando, de ideias sobre um Brahma absoluto do que a ideia cristã, de trindade, por exemplo. Né? Mas então, o cristianismo consegue perceber isso muito bem. O Padre Serafim Rose deve saber disso, ou não, porque ele é muito tosco. Então é claro que existem níveis de verdade, percepções e compreensões que às vezes vão sendo modificadas em certos contextos. O próprio cristianismo ascende em um mundo primeiramente judaico, e depois no amplo espectro daquelas espiritualidades vastas do Império Romano. Qual é a questão que a teologia cristã desenvolve? Que foi importante que o Império Romano se tornasse uma monarquia, deixasse de ser uma república para ser uma monarquia, e passasse a dominar toda aquela região, porque a ideia monárquica, a ideia central do rei era análogo a Deus, e de que o Império Romano, com suas estradas e línguas e leis e direitos, faria o cristianismo se estender. Então era um plano de Deus, tudo aquilo, todo aquele universo pagão era um plano de Deus. Isso é o que o cristianismo, a teologia da Igreja Ortodoxa ensina. O Padre Serafim sabe disso e desconhece safadamente, ou ele não sabe nada porque ele é um burro ignorante que nunca aprendeu nada e foi fanatizado dentro de um grupo de fanáticos ridículos da Igreja Ortodoxa Russa do Estrangeiro? Não sei. Não sei. São as cartas que temos, as possibilidades que temos. Ok? Muito bem. O Vedanta se baseia nisso. Vedanta é Upanishads, Brahma Sutras, Bhagavad Gita. Existem as escolas vedânticas que diferem muito entre elas. Vá ler, vá estudar, não ouça as besteiras que o Padre Serafim Rose diz, porque ele não sabe de nada. Que o homem é Deus. Não, o Vedanta não se baseia nisso, que o homem é Deus. Não se baseia nisso. O Advaita Vedanta considera que não existem homem, nem mundo, nem nada, só existe Brahma. É isso, é diferente. Precisa ser um pouco mais refinado intelectualmente? Talvez. Talvez. Se você for burro, pode entender isso? Sim. É o caso do Padre Serafim Rose? Provavelmente. Portanto, cabe ao homem trabalhar a sua própria salvação. Não existe salvação no contexto do Advaita. Veja como é burro. Se o homem é Deus, por que ele vai se salvar? Cretino, idiota. Por quê? Então não é essa a ideia. Vivekananda colocou desta forma: quem pode ajudar o infinito? Mesmo a mão que vem até você através da escuridão terá que ser a sua própria. Ou seja, Swami Vivekananda estava falando aqui de Brahma. Vivekananda era esperto o suficiente para saber que o Vedanta puro seria demais para os cristãos seguirem logo de cara.
Mas níveis de verdade forneciam uma boa ponte para o ecumenismo perfeito. Talvez o padre Serafim Rose, imaginando as safadezas costumeiras de missionários cristãos ao longo do tempo, que, por exemplo, pegaram a história do Buda, fatiaram em duas e criaram dois santos, talvez ele pense que todo mundo que se comunica com alguém falando de religião é assim, malicioso. Talvez seja da sua percepção que todo mundo seja da mesma cepa. Não é necessariamente assim. Não é? Muito bem. Mas níveis de verdade forneciam uma boa ponte para o ecumenismo perfeito, onde não há conflito porque todos estão certos. Nas palavras do Swami, se uma religião é verdadeira, então todas as outras também devem ser verdadeiras. Não, nunca disse isso. Assim, a fé hindu e a sua tanto quanto a minha é: nós hindus não apenas toleramos, nós nos unimos a cada religião, rezamos na mesquita do muçulmano, adorando diante do fogo do zoroastrismo, ajoelhando-se na cruz do cristão. Sabemos que todas as religiões são iguais, desde o fetichismo mais baixo até o absolutismo mais alto, são apenas tantas tentativas da alma humana de alcançar e realizar o infinito. Então reunimos todas essas flores e amarramos com o cordão do amor, fazemos delas um maravilhoso buquê de adoração. Parafrases e uma certa confusão. Na verdade, ele não dizia, né, que nós nos unimos a cada religião, ele não disse isso. Ele disse que nós não apenas toleramos, mas admiramos, que é diferente de se unir, né? O Swami Vivekananda dizia: Deus me livre de converter alguém, Deus me livre de ser convertido, o importante é que cada um seja o melhor dentro do seu. Mas aqui é evidente que a maneira de compreender o outro, né, dentro de uma perspectiva vedântica, é sim de que eu preciso buscar compreender as luzes que ele está vendo, ainda que a forma seja diferente da minha. Não é? É o que o padre Serafim Rose acha odioso. Odioso, porque só na igreja ortodoxa, com seus iconostácios e ícones postados assim, assado numa ordem pré-definida, é que existe a beleza, a ordem e o bem. O resto é tudo coisa do capiroto. Não é verdade? Muito bem. Vamos ver se eu termino aqui para a gente fechar esse episódio. Assim, ainda assim, todas as religiões eram apenas passos para a religião final, que era o Advaita Vedanta. Ele tinha um desprezo especial pelo cristianismo. Mentira! Que no melhor dos casos era a verdade baixa, uma verdade dualista. Coisa de safado. O livro de cabeceira do Swami Vivekananda, sabe qual era? A Imitação de Cristo. Mas sabe qual é o problema? Que para o orientador do padre Serafim Rose, Imitação de Cristo, de Thomas de Kempis, é um livro endemoniado, porque João Maximovitch dizia que o livro A Imitação de Cristo era engano espiritual, assim como ele dizia que Francisco de Assis era um endemoniado orgulhoso. É esta a tradição do padre Serafim Rose. Tá ouvindo, católico, que talvez ache bonito o barbão do padre Serafim, as coisas que ele diz, é isso que ele fala na sua religião. Então, Swami Vivekananda visitou Roma, se admirou muito com a própria Igreja Católica, com a devoção dos santos, era um grande admirador, profundo reconhecedor do benefício da devoção mariana, e dizia que isso era a coisa mais preciosa que os cristãos tinham em relação às suas práticas, era esse amor profundo à Virgem Maria. Mas, e tinha profundo, ele dizia: eu me tornaria um completo servo de Cristo, eu entregaria tudo por ele. Então, as palavras do padre Serafim Rose são maliciosas, mentirosas, cretinas e ignorantes. Ignorantes no sentido de faltar informações concretas e da capacidade de compreender o que lê. Então, a verdade dualista, dizia ele, em conversa privada, ele disse que apenas um covarde viraria a outra face, mas qualquer que fosse o que ele dissesse sobre outras religiões, ele sempre retornava à necessidade do Advaita Vedanta. Tudo mentira, tudo besteira, tudo bobagem. Em muitos contextos, como bem sabem os cristãos, não é possível virar outra face, não é estandartes de guerra, lutas, batalhas, cruzadas, enfrentamentos, reis guerreiros. Não é, cretino?
Então a Rússia lutou contra a horda dourada dos muçulmanos com o quê? Com flores, com virando a cara, seu safado. Como é que foi? E aqui, quando eu digo assim, seu safado, não é a caveira do Padre Serafim Rose, não. Ok? É a qualquer um vagabundo cristão, ardorosinho e militante e zelota que vier com esse papo. Qualquer um. Que poderia ser também para qualquer cretino de qualquer classe. Precisa enfrentar essa realidade. Você quer defender, então, que aquele que se contrapôs a virar a outra face em qualquer situação é demoníaco? Então comece com toda a religião cristã. Com toda ela. Que nós não chegamos aqui ao cristianismo ser a maior religião do mundo levando flores, não, tá bom, querido? Não foi, não. Foi com o exército, foi com batalha, foi com o Império Romano. Foi com o Império Romano. Então, se na minha casa existe um altar de Sri Ramakrishna, não foi porque chegou aqui caravelas dos indianos aqui convertendo os povos nativos, não. Só para deixar claro. Ok? Então, essa que é a verdade, né? Difícil. Continua. A arte, a ciência e a religião, disse ele, são apenas 3 maneiras diferentes de expressar uma única verdade. Mas para entender isso, devemos ter a teoria do Advaita. A atração do Vedanta para a juventude de hoje é inconfundível. Ah, claro. O que ele está querendo dizer, né? O Advaita fala sobre o absoluto. O absoluto é Deus subjacente a tudo. Aí ele diz, a atração do Vedanta para a juventude de hoje é inconfundível. Claro, porque muitas pessoas consideram fascinante mesmo as ideias vedânticas e as ideias do Advaita. Às vezes há nisso realmente intelectualismo, mas às vezes há a compreensão de novas reflexões. O Padre Serafim Rose tem inveja disso, porque ele queria que todo mundo ficasse fascinado com a sua esquete sem privada que ele dividia lá com o Padre Irmã, que lamentavelmente abusava de jovens, o Padre Irmã. Ele queria que todo mundo tivesse inveja disso. Tivesse inveja dos ensinamentos do bispo João Maximovich, que dizia que São Francisco de Assis era endemoniado, que o livro A Imitação de Cristo era engano espiritual, e que em dado momento, na sua empolgação na Alemanha, ele elogiou profundamente um tal líder alemão que estava se tornando muito importante ali naqueles anos 30. Muito bem. Não só ele, ok? Não só ele. No Monte Athos, tínhamos lá o quadro de Adolf Hitler. Ok? Porque o Monte Athos mandou uma carta para o Führer dizendo: nós estamos sob sua proteção, Führer. O Monte Athos é protegido pela Mãe de Deus. Só que naquele momento os monges do Monte Athos acharam que Hitler era o seu protetor natural. Quando que foi feito isso? Nos anos 40. Nos anos 40 era antes, né, da Igreja Ortodoxa. Não, foi um pouco depois da Igreja Ortodoxa Russa, da Igreja Ortodoxa Grega ter mudado o calendário. Então, de repente, ali eles já eram endemoniados já. Né, Padre Serafim? Quem não te conhece que te compra, né? Mas quem está lendo aqui? Alguém que foi durante muitos anos, clérigo ortodoxo, leitor dessas coisas todas. Então, essas patifarias não passam branco. Por isso que tem alguma relevância essa minha leitura. Ok? O Vedanta declara a liberdade perfeita de cada alma para ela mesma. É a propaganda agora que você está fazendo, Padre Serafim? Ela nega toda distinção entre o sagrado e o secular. Estúpido. Eles são apenas maneiras diferentes de expressar a única verdade. Nada a ver, tudo errado, confusão. Esse universo de forma e nome é a energia do Senhor. Isso não é a Advaita que ensina, ok? A Advaita não ensina nada disso. Para a Advaita tudo isso aqui é Maya. Tudo isso aqui é ilusão porque só existe Brahma. Então, Padre Serafim Rose confunde as coisas. Aí bota o Vedanta devocional, mescla no meio. Aí diz que o secular e o sagrado são a mesma coisa. Burrice! Burrice! O único propósito da religião é fornecer para as necessidades de diferentes temperamentos um Deus e uma prática que se adaptem a todos. Adaptem a todos. Em uma palavra, a religião é fazer o que você quiser. Nossa Senhora! É assim, é uma mescla tão perfeita de burrice, desonestidade, maldade, má fé, cretinice. Que é assim, sempre digo isso, né?
ler esse livro hoje, ainda não tem 10 anos, mas já caminhando num tempo razoável de que me afastei da Igreja Ortodoxa, é muito revelador, porque eu sinto muita vergonha dos tempos em que eu tive alguma admiração pelo Padre Serafim Rosa. Porque, novamente, eu digo, para mim ele não era alguém, um desses abusadores, como o seu companheiro era, nada disso. Mas ele era um sujeito muito deletério. Tudo isso pode ser improvável, mas Vivekananda fez um trabalho eficaz. Agora mostrarei o quão bem sucedido ele foi ao introduzir essas ideias hindus no catolicismo romano. Oh, pobres católicos, vocês foram seduzidos pelo Swami Vivekananda. Vocês, nossos irmãos católicos, né? Não. Os católicos são os inimigos proeminentes da ortodoxia. Sempre foi assim. Mas agora os católicos são esses que foram seduzidos por esse marrom que é o Swami Vivekananda. Que é isso, né? Não tenho dúvida que aqui tem um racismo poderoso por detrás. Mas nós vamos continuar lendo isso no próximo episódio desta série, para mim, agridoce. Doce porque é a parte de fazer o que deve ser feito. Mas desagradável demais, porque ter que ler essas coisas entrar, né, num contato com um nível de nível tamásico assim exacerbado. Mas que eu possa ter Raja guiada por Sattva para poder enfrentar essa tarefa, para que você, meu querido amigo, minha querida amiga, que esteja agora assim pegando o papel na ventania e querendo se colocar dentro de um rumo espiritual e sério, não confunda maluquice com seriedade. Tá bom? Então é isso, meus amigos. Até a próxima semana. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.